Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. Programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais durante o Evangelho. Dando início, então, ao Evangelho de hoje, vamos convidar o nosso irmão Paulinho, que fará a leitura de harmonização. Mensagem de hoje, 85, livro Pão Nosso, Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o adúltero? E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. João capítulo 8, versículo 4. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos o do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento, a atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada. E indagou os que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio constitui a resposta mais eloquente de qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adulta permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe, prosseguem sob o triste destaque, é que os adúlteros continuam ausentes na hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Então vamos nesse momento elevar nosso pensamento ao Pai, aos nossos mentores amigos, e aos nossos espíritos que nos auxiliam nesse trabalho bendito, nesse evangelho que nos orienta, que nos instrui e que nos faz transformar-se em ações de amor, paz e entendimento. Que assim seja. Obrigado, Paulinho. E já harmonizados após essa leitura e a prece inicial, e sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, dando início à explanação do Evangelho de hoje, no capítulo 8, Bem-aventurados que têm coração puro, itens 5 a 7, pecado por pensamentos, adultério. Então vamos dar início à leitura no item 5. Aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. São Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Ionara, o que você pode nos dizer sobre esse item que acabei de ler? Boa noite, Irandi, boa noite a todos. Então, o Evangelho aqui nos fala sobre o adultério. Não somente o que vem da ação. Há os que acham que só pensar não é infidelidade, mas nós não podemos deixar que nossos pensamentos contaminem nossa vida. Nós somos o que pensamos. Portanto, sempre que um mau pensamento nos atinge, devemos nos esforçar e pedir proteção, fazer uma prece sincera para que Deus nos ajude a controlar nossas más inclinações. O que é belo pode ser apreciado, sim. Porém, devemos estar atento no modo como olhamos, como sentimos. Eu posso ver uma pessoa bonita, admirá-la e conservar a pureza do meu coração. Nós somos criação de Deus
e Ele nos deu beleza, além de muitas virtudes. Só que ter pensamentos indecentes, maliciosos, como a cobiça, nos torna adúlteros. Sejamos fiéis em qualquer circunstância. A fidelidade é muito importante na construção e solidificação de nossos relacionamentos, que podem ser conjugais, profissionais, familiares, sociais e principalmente no nosso relacionamento com Deus. Então, dando continuidade à leitura do Evangelho no item 6. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como, por exemplo, nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu Pai. Está em São Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto, aquele que tem puro coração nem sequer pensa o mal, foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Socorro, o que você pode nos dizer sobre esse parágrafo? Boa noite, meus irmãos. Que evangelho forte, né? E a gente precisa entender, principalmente as palavras de Jesus naquela época. Ele sempre foi muito forte e muito contundente nas coisas que ele fala, mas vamos tentar trazer para a nossa realidade hoje. Então, no dicionário, encontramos a palavra adultério descrita como infidelidade estabelecida por relação carnal com outro parceiro, parceira, que não o seu companheiro, companheira habitual. Outra definição importante dada no direito civil está relacionada à violação, transgressão da regra de fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial, cujo princípio consiste em não se manter em relações carnais com outrem fora do casamento. No entanto, Jesus, quando traz essa reflexão naquele momento, ele nos mostra que o adultério não se resume apenas à traição entre cônjuges, entre companheiro e companheira, e sim de uma forma muito mais ampla. Ele nos mostra que se refere a todo tipo de traição, principalmente às leis divinas, seja por pensamentos, palavras e ações. E quando pensamos, dizemos ou fazemos qualquer tipo de mal ao irmão, aos animais, à natureza, estamos traindo as leis divinas. Ou seja, estamos sendo adúlteros. Estamos rompendo com essa lei. Mesmo o Evangelho focando na palavra adultério, acrescento como exemplo o seguinte fato. Se João é casado com Maria e sente desejos por outra mulher, mesmo não a possuindo, ele comete adultério do mesmo jeito. Se não aconteceu, se realmente não foi consagrado assim, aconteceu de fato, não foi por virtude, e sim por falta de oportunidade, mas houve em pensamento. Sendo assim, temos que ter sabedoria de entender a palavra do mestre, não apenas de forma específica, mas de uma forma atualizada, principalmente nos tempos de hoje. Então, dando continuidade à leitura do nosso evangelho, no item 7, nós temos assim: esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza?
Cumpre-se faça aqui importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta, de depurar-se, de progredir, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer um mau desejo. Depois que haja resistido, sente-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Irandi, como a gente pode refletir ainda mais sobre esse momento do Evangelho? Boa noite, Socorro. Boa noite a todos novamente. Complementando, Socorro, o texto que você estava analisando a respeito do que Jesus quis dizer com adultério também, saindo só do contexto geral, que pratica adultério é aquele que altera também dizeres de documentos para seu favorecimento ou favorecimento do seu grupo. Adultera também é aquele que transgride as leis de trânsito, ou seja, aquele que comete erros é um adúltero, porque não respeita nem a lei civil, nem a lei de Deus. E o texto lá deixa muito claro que para sermos puros, né, nós temos que ser pelo pensamento que vai gerar os nossos atos. Pensamentos puros, nós vamos ter atos puros. Né? Então, sendo assim, temos que ter a sabedoria de entender, como você falou, a palavra do Mestre, não apenas da forma que nos interessa, mas de uma forma mais ampla. Não é? E analisando esse texto que você leu, Socorro, o Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 15, Pensamentos, ele diz o seguinte: pensar é criar. Então, a gente se pergunta, mas o que é o pensamento? Pensamento é a faculdade de refletir de forma lógica ou não. É a força criadora, construtora, que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas, que juntamente com a vontade organizam e constroem os nossos objetivos. Esse é o nosso pensamento. Como vimos até aqui, o adultério acontece no pensamento primeiro, e depois pode ou não ser concretizado. Mas, como vimos, não se trata apenas do adultério, como você falou, de uma forma que conhecemos, mas de todo ato mal contra alguém, como nós falamos antes. Né? Então, à medida que vamos tomando conhecimento das leis de Deus, percebemos a verdade do que nos diz Emmanuel. É a pura realidade isso. Conforme nós vamos pensando, vamos criando, e sabemos que somos energias. Então, quando temos pensamentos ruins, nós nos ligamos às energias correspondentes. E isso cria força e passamos, então, a ter as sensações daquelas energias, que, na verdade, não são nada agradáveis. Né? Criamos imagens, situações, e essas vão criando vida. E acaba que, se eu obtenho um gozo dentro dessa situação, nesse primeiro momento, os demais momentos são muito desagradáveis, são sofríveis. Até porque todos os prazeres que obtemos na matéria, através de pensamentos e atos que vão contra a lei de Deus, é desgastante, cansativo. Pensa nisso, veja se não é verdade. Depois do prazer sem lealdade, ética e por mero capricho, é sofrível depois. Sabe por quê? Porque ao infringir a lei de Deus, eu sinto a transgressão.
E como essa lei está na minha consciência, não tem como eu deixar de sentir os efeitos imediatos desse ato adulto. Sendo assim, após muito sofrimento, percebemos que precisamos mudar o caminho, inverter a rota, buscar conhecer, sentir e vivenciar a lei de Deus. E à medida que isso acontece, eu mudo os meus pensamentos. Eu me ligo a energias e entidades que estão em um plano superior. E através do meu esforço, muito esforço, passo a criar pensamentos bons e vou repelindo os ruins e sentindo uma sensação muito mais agradável e mais salutar. Pois eu estou criando alegria, felicidade, paz, equilíbrio no meu ser. É um trabalho pessoal, essa de mudança de pensamento. Mas para isso nós necessitamos ter muita coragem e vontade para trocar os pensamentos negativos, os desejos inquietantes, por pensamentos positivos e desejos salutares, que são os que nos trazem os verdadeiros prazeres na vida. Isso só é possível seguindo a lei de Deus. E todos nós iremos conseguir atingir essa situação. É fácil? Não, mas é possível. Eu, particularmente, travo uma luta muito grande contra essas inquietações que trago no espírito. Mas o importante é, quando cair, logo se levantar com mais vontade de acertar. Lembrando que não estamos sozinhos nessa batalha contra o adultério, seja ele qual for. Então, dando continuidade à nossa leitura do nosso Evangelho, ainda no item 7, um pequeno parágrafo com muita coisa importante para nós, ele diz assim: aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura a ocasião de praticar o mau ato, e se não leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Silvia, você pode nos dizer o que você entendeu? Boa noite, Irandi, boa noite a todos meus amigos. Como a Socorro disse lá em cima. Forte esse evangelho, né? Então, vamos lá. Aqui, né, nesse trecho que você leu, a pessoa não se esforça para seguir o bem e cultivar bons pensamentos. Diz que procura ocasião de praticar um mau ato. Isso demonstra a vocação dessa pessoa em buscar oportunidades para agir de forma errada. E se não o faz, não é por bondade, mas sim pela falta de circunstâncias adequadas. Apesar de não ter concretizado o ato malévolo, a pessoa tem a mesma culpa que se o tivesse feito. A mera intenção, pessoal, de praticar o mal já configura uma transgressão moral, mesmo que o ato não se concretize. A falta de oportunidade não absolve a pessoa da responsabilidade por seus maus pensamentos e desejos. Olha a responsabilidade disso, né? Pela nossa inferioridade, achamos gostoso alimentar pensamentos que massageiam o nosso ego, fortalece o nosso orgulho. Quantas vezes não nos pegamos dentro dessas situações quando alimentamos isso? Estamos a um passo de praticarmos as coisas más, que vão trazer consequências ruins para nós no futuro. Pensamentos involuntários que surgem de repente e sem nosso consentimento é preocupante. Nós precisamos ficar muito atentos a esses pensamentos. No entanto, pensamentos voluntários que escolhemos alimentar, podemos nos considerar culpados, especialmente se forem relacionados a desejos ou intenções más. Para os dois casos, orai e vigiai. Precisamos, ao nos ver dentro desses pensamentos, buscar sair o mais depressa deles,
através da prece. A nossa aliada pessoal. A nossa vida moral é um processo contínuo de crescimento e aprendizado. Através do autoconhecimento da reflexão sobre nossas ações e das consequências delas, podemos fortalecer nossa ética e buscar agir de forma cada vez mais virtuosa, mesmo diante das tentações e desafios que a vida nos apresenta. E agora eu vou ler o último parágrafo do item 7, que nos diz assim: em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. O que você poderia nos dizer sobre esse último parágrafo, Paulinho? Veja, como seres humanos, ainda em evolução, temos consequentemente ações que ferem nosso espírito. E como ferem? À medida que evoluímos, assumimos o controle sobre nossos pensamentos e ações, que nos eleva a patamar de compreensão do que o mal nos faz e do bem que nos plenifica. Assim progredimos. Mas na fase desse aprendizado, ainda somos vulneráveis e podemos cair nas armadilhas e tentações que o mundo nos oferece, por nossa invigilância. É por essa razão que Jesus nos recomendou: orai e vigiai, como você mesmo disse no seu texto. Estarmos alertas, buscando expulsar os vícios e tentações, elevando o nosso pensamento ao alto, na busca de força e coragem para a efetiva mudança interior. Se realmente quisermos nos fazer dignos e merecedores de convivermos com o plano superior da vida, que vai nos conduzir à morada de nosso Pai, estaremos então prontos para a caminhada rumo ao progresso, que nos dará uma vida plena e eterna, mirando a evolução de nosso espírito, nos juntando a muitos dos nossos irmãos que também buscam sua evolução. Eu aqui fui buscar uma música que eu sempre lembro dela, né, que é a questão do pensamento. É uma letra em música de Caetano Veloso que diz: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Vigiar nossos pensamentos é para que nossa mente não se desvie do caminho do bem, que nos eleva sempre. É assim que nós vamos fazer: vigiar nossos pensamentos, vigiar nossas ações, para que nós não caiamos nas tentações. Porque a vida nos promete muitas coisas. Se não vigiarmos, iremos cair do lado errado. Então, Irandir, você pode dar continuidade na explanação, encerramento do Evangelho? Muito obrigado, Paulinho, muito obrigado a todas vocês. Foi um belo evangelho, mas chegamos ao final. Então vamos pedir à nossa irmã Silvia para fazer a nossa prece final e a fluidificação das águas. Então vamos fechando nossos olhos e vamos nos dirigindo a Deus, nosso Pai, pedindo para Ele a sua bênção, para iluminar o nosso lar, para deixar a sua luz e o seu perfume, e que os nossos amigos espirituais possam fluidificar a nossa água. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Agradecemos a todos os participantes do nosso Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando nesta noite em seus lares, e convidamos a todos para estarem novamente conosco na próxima semana.
Lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube e você poderá assisti-lo quando desejar e também enviar aos seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas. Jesus nos abençoe.